Porque o nosso problema com o Executivo é muito grande. Nós sabemos que existem interpretações diferenciadas trazidas pelo Conselho Nacional de Justiça que podem amenizar o problema. A gente precisa ver se vocês têm condições de trabalhar junto ao Conselho Nacional de Justiça para tentar minimizar esses problemas, né? É uma avaliação que tem que ser feita, porque muita coisa pode ser resolvida por ali. No caso específico do artigo 192, nós sabemos que o Conselho Nacional de Justiça tende a ter uma interpretação mais favorável do que o Executivo. Então, se essa interpretação deles for nesse sentido, ótimo, é menos um problema, né? Por quê? Porque o que depende do Executivo, o Executivo diz o seguinte: o subsídio ele é feito e é implementado para aquelas carreiras, as primeiras carreiras de Estado. E, segundo, aquelas carreiras organizadas, que eles partem do pressuposto de que são as carreiras de estratégias do governo. E, nesse sentido, eles não flexibilizam nada. Nós estamos correndo atrás agora do problema da jornada reduzida. Assim que foi implementado o subsídio no Banco Central, nós tivemos que voltar com 30 e poucos colegas, inclusive mulheres, que estavam com filhos menores, que estavam com jornada reduzida, com redução de salário, inclusive. Não foi permitido a continuidade de jornada reduzida. Por quê? Há uma interpretação hoje da Advocacia Geral da União de que quem percebe por subsídio não pode ter flexibilização de horário. No Executivo, nós estamos passando um dobrado, porque a gente queria não banco de horas, mas jornada reduzida, mesmo com redução de salário, o teletrabalho, né? A gente queria um trabalho de forma diferenciada, nós queríamos uma forma de flexibilização da jornada também, e o Ministério do Planejamento ele diz o seguinte: nós temos que obedecer o que diz a Advocacia Geral da União, que quem percebe sobre a forma de subsídio está aqui para pensar o tempo todo e não pode ter trabalho escalonado. Isso cria uma dificuldade para quem precisa fazer turno, para quem tem trabalhos diferenciados. O outro problema, a insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Eles não são permitidos junto com o subsídio. Então, a avaliação que vocês vão ter que fazer é o seguinte: nós trabalhamos em locais insalubres, existe periculosidade na nossa carreira, né? Adicional noturno. Existe muitos colegas fazendo adicional noturno, eles vão perder na implantação do subsídio, no primeiro momento. Eu vou reforçar aqui o que o Pio colocou, que é com relação ao SIDEC. SIDEC é o Sistema de Desenvolvimento na Carreira. O que aconteceu, né, com a implantação do subsídio? Quando foi implementado o subsídio, e entrou um grupo todo, Banco Central, Receita Federal, a Casa Civil era contrária à percepção do subsídio pela Receita Federal, porque eles achavam que ia acomodar a Receita Federal em termos de arrecadação, e os fiscos. E aí eles disseram o seguinte: eu só dou o subsídio para vocês, e para todo o serviço público vai ser a mesma regra, se vocês tiverem um Sistema de Desenvolvimento na Carreira, o SIDEC. Isso foi aprovado na medida 440, segundo o Ministério do Planejamento. Todos terão que obedecer o mesmo critério. E aí cabe a vocês examinar se seria extensivo a vocês ou não. Tá? Se isso for implementado, significa dizer que vocês vão ter cláusula de barreira, como colocou aqui o Pio. Né? Para você passar de uma classe para outra, você vai ter que depender de ter vaga. Se não tiver vaga, você vai ficar barrado. Então, é um problema que a gente tem que examinar. Isso. Além do problema da capacitação. É uma regra que vai ser estabelecida ainda. O governo está chamando a gente está fugindo. Mas aí ele chegou agora e disse: se vocês não apresentarem ninguém, não apresentar a proposta, até setembro eu vou regulamentar. Então, a gente vai ver como fica isso agora. Então, com relação ao desenvolvimento na carreira, ele traz um problema, que é obedecer essas regras. Que se você já tem essas regras, também não precisa se preocupar muito. Mas ele disse que não abre mão dessas regras padronizadas para todo o serviço público.
Tá? O assunto complementar a esse é com relação à lei de greve. Nós estamos numa mesa nacional de negociação com o Ministério do Planejamento há 3 anos, tentando regulamentar a emenda, não a lei de greve, nós estamos tentando regulamentar o direito, né? E estamos tentando, na verdade, fazer com que a negociação coletiva do serviço público, o artigo 151 da OIT, seja implementado. O governo disse, eu só vou dar isso para vocês se a gente colocar a lei de greve. E na lei de greve, ele está fazendo uma distinção. Quem tem as categorias que têm arma, não poderão fazer greve de jeito nenhum. As categorias que recebem por subsídio podem fazer uma grevezinha, pequenininha, né? As categorias que recebem os proventos normais vai ter outra regra. Então, eles estão querendo fazer uma distinção entre aqueles que percebem sob subsídio, que eles consideram que são carreiras pensantes do governo, que não poderiam fazer greve, e dos demais servidores, né? Isso está na mesa para ser negociado. Tá? É um ponto fundamental que vocês têm que examinar. O outro aspecto que eu acho que valeria a pena ser examinado é o problema das ações judiciais. O subsídio acaba com a coisa julgada. Ou seja, se vocês tiverem direitos, vocês vão receber esse direito, os atrasados não tem problema, mas ele não será incorporado definitivamente ao salário. Nós estamos com esse problema com os 28%. Nós temos um atrasado desde 93, que o governo não paga para a gente. E o advogado agora chegou ao ponto de tentar procurar um acordo para pagar pelo menos uns atrasados, porque nós temos o direito à incorporação de 28% aos salários. E o Banco Central diz que não faz isso de jeito nenhum, nem que a vaca tussa. E ele está contestando de todas as formas. O Ministério do Planejamento, ele diz o seguinte, a interpretação dele, se vocês ganharem essa incorporação, elas vão ficar em caráter pessoal, mas vai ser comida a cada aumento seguinte. Então, vocês vão ter que obedecer a mesma regra que existe constitucionalmente para as demais verbas. Então, basicamente, são essas as principais preocupações que eu acho que vocês devem ter, né? Devem procurar informação, devem procurar pesquisar a carreira de vocês, a frequência de salário, para que haja um impacto menor com relação ao subsídio. Tá? E uma coisa é certa, né? Pesquisem realmente, o sindicato está fazendo um bom trabalho, é esse o caminho, informe, né? E tire qualquer dúvida, porque a pior coisa que tem é você achar que está sendo prejudicado pelo seu sindicato. E a gente não quer isso. O que a gente precisa é que haja consenso na implementação e informação. Então, a participação, como é boa aqui, eu vejo que vocês estão no caminho certo. É isso que vocês têm que fazer. Eu me coloco à disposição aqui, o sindicato